Salmo 133. O nosso tema, o poder da unidade no contexto dos grupos de apoio. O nosso versículo-chave é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça. Vamos ler o texto inteiro, Salmo 133. Achou? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola, ou em algumas versões, até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Aleluia. O Salmo 133 fala dessa unidade com a qual nós queremos trabalhar. E uma das coisas principais que nós queremos desfazer no nosso encontro desse final de semana, nós queremos desfazer o link que nós normalmente fazemos quando pensamos no poder da unidade no grupo de apoio, e separamos o poder do grupo de apoio pela unção sobrenatural e ligamos o poder do grupo de apoio pela capacidade terapêutica. É verdade que as terapias de grupo, usadas especialmente na psicanálise, produzem resultados mágicos. É verdade. E são tão bons os resultados que alguns profissionais se especializaram em terapia de grupo. E eles trabalham com terapia de grupo e muita coisa boa acontece nas terapias de grupo. Mas o que nós fazemos no grupo de apoio não é terapia de grupo. O que nós fazemos no grupo de apoio é acessar o sobrenatural pelo poder da unidade. E como nós estamos melhorando cada vez mais e cada vez mais estamos adquirindo informações, aprendendo cada vez mais, é fácil que eu e você confundamos o que nós temos com o que o mundo tem. O que nós temos é mais, muito mais, muito mais, muito mais. E porque eu não quero que você confunda, porque se você confundir, você tira Deus da equação. E se você tirar Deus da equação, você acha que sobra alguma coisa, mas não sobra nada. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim: não tira Deus da equação. Porque quando você tira Deus da equação, não sobra nada. No Ministério Bálsamo de Gileade, tem muitos profissionais da psicologia trabalhando voluntariamente com a gente. Psicólogos, psicanalistas, terapeutas trabalham com a gente. E vários deles já sentaram comigo para trocar figurinha e falar para mim assim: pastor, os resultados dos grupos de apoio são resultados muito bons. Outras terapias não chegam nem perto do conjunto de resultado. E o que eles estão tentando me dizer é que os nossos resultados são baseados na nossa técnica. E eu preciso te contar, não tem nada a ver com a técnica. Tem a ver com Deus.
agindo no nosso meio de forma sobrenatural e sendo acessado pelo poder da unidade. E, gente, sim, é verdade que o nosso grupo de apoio tem uma gotinha ou outra dos resultados da terapia de grupo? Sim. Mas o que eu quero que você veja nesse final de semana é que é muito mais do que isso. É sobrenaturalidade purinha. É Deus agindo de forma invisível e movendo as coisas e mudando as pessoas. Quantos de vocês já tiveram uma experiência de ver alguém que começa a caminhar no grupo de apoio e quando a pessoa começa, você pensa assim, esse daqui, não sei não se vai dar alguma coisa. E depois de algum tempo, você fica pensando assim, quem é aquela pessoa? Quem te viu e quem te vê fulano? Quem teve uma experiência assim? Pronto, tem dois aqui falando que O grupo de apoio libera sobre a gente um poder de mudança, de reestruturação psicológica, que é fenomenal. É processual, não é uma coisa da noite para o dia. Vai acontecendo. Alguns meses depois, a família daquela pessoa diz assim, fulano não é mais o mesmo. Aquele programa de cura mudou a vida dele. Quem já ouviu essa fala? O programa de cura mudou a vida de fulano. Quem já ouviu isso? Então, tem um poder sobrenatural que opera por causa da unidade que acontece ali. É esse poder da unidade que nós vamos pensar sobre ele esse final de semana inteiro. E eu quero que você se prepare para ser surpreendido pelo Espírito. Eu quero pensar com você só um pouquinho nesse Salmo 133. Eu quero que você note 3 duplas. Como é bom e agradável. A primeira dupla. Bom e agradável. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a gola ou a orla das suas vestes. E é também como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Segunda dupla. Primeira dupla, bom e agradável. Segunda dupla, óleo precioso e o orvalho de Hermon. E a terceira dupla, no versículo 3, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. 3 duplas para ajudar a gente a entender a sobrenaturalidade e o mistério por trás de andar junto. Mas antes de pensar nessas 3 duplas, me deixe pensar com você na expressão inicial. Oh, como é bom! No Salmo 33, original hebraico, essa expressão, ela é uma expressão de admiração, de incapacidade de expressar. Isso é tão grande que é difícil expressar a grandeza. Então, eu digo, oh, como é grande. Significa que por mais que eu consiga falar muito a respeito do assunto, eu ainda não vou conseguir definir a grandeza disso. Então, o tempo todo em que você estiver entendendo o poder da unidade, registra que é mais. Quando você achar que entendeu, você não entendeu ainda, é mais. Você está aí? Toca na pessoa do lado, fala para ela assim, quando você achar que entendeu, você não entendeu ainda, porque é mais.
Primeira dupla de expressão: bom e agradável. Bom tem a ver com acessar a bondade de Deus. Bom tem a ver com Deus vai intervir e fazer as coisas serem boas. Bom significa vai funcionar porque Deus bondosamente se envolveu. Bom significa que quando a unidade acontece, a gente libera para Deus ser bom com a gente. Então, pensa assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando o mal me acessa, implica que esse mal definitivamente não veio de Deus. Quando o texto diz que a unidade acessa o que é bom, ela está dizendo: a natureza bondosa de Deus vai intervir quando a gente andar junto. Tem alguma coisa sobrenatural em andar junto. E abro um parêntese para dizer para você que isso é um princípio. O poder da unidade é um princípio. E a principal marca dos princípios é que princípio não pertence a ninguém. Quem usar, usou. Por exemplo, lei da gravidade é um princípio. Um bruxo pode usar a lei da gravidade para fazer a água sair da caixa que está no telhado e aparecer na torneira da pia da cozinha. Mas um pastor evangélico pode fazer a mesma coisa. Um assassino pode fazer a lei da gravidade trabalhar para ele. Uma Madre Teresa de Calcutá pode fazer a mesma coisa. Princípios funcionam para todos. A lei da unidade, ou o princípio da unidade, é um princípio. E ele funciona para todos. Nós, da igreja, podemos usar isso, nos unindo e atraindo a glória de Deus. As trevas também usam isso para atrair outras coisas. Capítulo 11 de Gênesis é uma prova disso. Capítulo 11 de Gênesis diz que um sujeito chamado Nimrod uniu toda a humanidade para abrir um portal chamado Torre de Babel. E o próprio Deus interveio naquela situação, porque eles estavam prestes a trazer o inferno à terra. E quando Deus fez a intervenção, Deus disse assim: desçamos e confundamos as línguas dos homens, porque na unidade que eles estão, nada lhes será impossível. Então, o princípio da unidade, ele abre o portal para Deus trazer o céu à terra, a intervenção celestial à terra. Mas se ele for usado pelas trevas, vai trazer a intervenção do inferno à terra. O fato é que quando é unidade, a gente abre um portal e traz essa bondade. Por isso o salmista diz: oh, como é bom. Você acha que você entendeu? Você não entendeu. É mais do que isso que você entendeu. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais. A unidade é poderosíssima. A segunda palavra da primeira dupla é a palavra agradável. Algumas versões substituem, em vez de agradável, usam maravilhoso, usam suave. A palavra maravilhoso implica em usar o dom de maravilhas. O dom de maravilhas tem a ver com cancelar leis naturais, fazer as coisas funcionar muito além do que é natural. Por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas, quebrando a lei da gravidade, ele está operando um sinal classificado como uma maravilha. Por exemplo, quando Jesus multiplica pães, ele está quebrando outra lei que estabelece que a matéria
não aumenta, não multiplica, não diminui. Você pode transformar a matéria, mas você não pode aumentar a matéria. A matéria é sempre a mesma matéria. Não quando Jesus está presente, porque Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos dentro de um cesto, e Jesus tira um pão, quebra em 4 pedaços e joga no cesto de Pedro. E no cesto de Jesus tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega outro pão e quebra em mais 4 pedaços e joga no cesto de Pedro. E no cesto de Jesus tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega outro e quebra em 4 pedaços e joga no cesto de Pedro. E então o cesto de Pedro está cheio. E Jesus fala: Pedro, vai distribuir. E no cestinho de Jesus tem 5 pães e 2 peixinhos. Sinal de maravilhas implica em fazer a natureza funcionar de um jeito que não é comum. Quando o salmista diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, ele está dizendo que quando a gente acessar o poder da unidade, coisas que naturalmente não acontecem, vão acontecer. Outras versões, como a versão corrigida, por exemplo, diz: ó, quão bom e quão suave. Suave, nesse contexto, está ligado à lubrificação. Está falando da suavidade com que uma máquina bem lubrificada funciona. Está falando da mecânica da relação familiar funcionar suave, lubrificado, funcionando. Está falando da mecânica da relação social. Está falando da mecânica da vida financeira. Está falando da mecânica de todas as mecânicas. As coisas funcionam bem, lubrificadamente bem. O contrário disso seria as coisas travarem. Talvez você já tenha experimentado isso. Às vezes acontece na vida de todo mundo de tudo começar a dar errado ao mesmo tempo. Isso aconteceu na vida de Jó. Tudo. Vem um e dá uma má notícia, aquele vai embora, chega o outro e dá outra má notícia, aquele vai embora, chega o outro e dá outra má notícia. Sabe, às vezes isso acontece com a gente. Às vezes em menor escala. Às vezes a geladeira quebra. Quando você manda consertar a geladeira que volta, o ar-condicionado também queimou. Aí quando você manda consertar o ar-condicionado, o ventilador também queimou. E aí você vai botar o forno para funcionar, o forno do fogão também queimou. E aí, quando você resolve: não, eu vou para a igreja orar porque a vida está muito complicada, o carro também está quebrado, não dá para ir para a igreja. Você tem que orar em casa mesmo. Ó, quão bom e quão suave, ó, quão bom e quão maravilhoso, tem a ver com o inverso disso. O poder da unidade acessa uma manifestação de Deus que faz a vida funcionar de forma lubrificada. As coisas vão se encaixando uma na outra e dando certo, e uma faz a outra dar certo, que faz a outra dar certo, que faz a outra dar certo, que faz a outra dar certo, e tudo dá certo. A unidade não é isso. A unidade acessa esses poderes. Acessa o poder do Deus que é bom. Acessa o poder do Deus que faz maravilhas, que traz suavidade para a vida, que faz as coisas andarem de um jeito bom. Aqui a primeira dupla acaba o trabalho dela. A primeira dupla é a dupla do bom e do agradável. Não existe poder da unidade sem dupla. 2 é o número do relacionamento. Não tem jeito. Não tem jeito da unidade funcionar sem que você se relacione. Pastor, eu não gosto de gente. Sinto muito. O poder da unidade só vai funcionar se você se relacionar com gente. Gente é um bichinho difícil de criar em casa. Eu concordo plenamente. Mas ainda assim, sem gente, sem dupla, sem relacionamento,
não tem o poder da unidade. Por isso, o salmista coloca 3 duplas. E a segunda dupla é a dupla do óleo precioso e do orvalho do irmão. Ele está falando de coisas subjetivas. E para que a subjetividade seja explicada, ele pega 2 simbologias conhecidas de Israel, para dentro daquela simbologia conhecida, ele mostrar o poder da unidade. A primeira realidade conhecida é o óleo precioso ou o óleo sagrado que é colocado sobre o sacerdote. 2 coisas aparecem nessa simbologia do óleo. Primeiro, é a preciosidade do óleo. Esse óleo não é qualquer óleo, é o óleo para se ungir sacerdote. Esse óleo foi ensinado a Moisés no capítulo 32 de Êxodo. Não é um óleo barato, é um óleo caríssimo, com vários ingredientes diferentes, e precisa ser preparado segundo a arte do perfumista. É tão forte o perfume que Moisés proibiu de se usar como perfume. O cheiro é muito bom. A segunda coisa que a gente nota nesse texto sobre o óleo, além de a qualidade do óleo, é a quantidade. O texto diz que esse óleo é derramado sobre a cabeça, desce pela barba e chega, em algumas versões fala da gola, outras versões fala da orla do vestido do sacerdote. Mas aí você tem que lembrar que o vestido do sacerdote é aquela roupa pesadona, grossa, e a orla é lá no pé. Então, se a ideia de orla de algumas versões estiverem certas, o óleo foi numa quantidade tão grande que desceu pela cabeça, escorreu pela barba e foi molhando a roupa até pingar na orla. E eu sei que você deve estar perguntando assim: tá, pastor, mas tem uma versão que fala orla, tem outra versão que fala gola. Qual das duas está correta? Na verdade, de acordo com o hebraico original, nenhuma das duas. No hebraico original não tem uma referência nem de gola, nem de orla. O texto hebraico dá a ideia de no decorrer da roupa. Então, se fôssemos procurar uma das duas mais corretas, seria a orla. Porque no original hebraico a ideia é mais ou menos assim: o óleo que desce no decorrer da roupa do sacerdote. Agora pensa assim: quanto óleo é necessário para ir derramando? E aí eu estou imaginando o barulhinho da garrafinha fazendo guti, 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 guti aqui. E aí ele vai penetrando e descendo, penetrando e descendo, para poder. Você sabe que a roupa, ela encharca e para o óleo. Para o óleo descer e pingar lá na orla, ou para a roupa encharcar de óleo, tem que ser muito óleo. O salmista está se preocupando em falar de quantidade. Sabe, eu vi algumas pessoas interpretar esse texto e dizerem que nos costumes sacerdotais era costume botar muito óleo na consagração do sacerdote para que chegasse nessa quantidade toda. Mas a verdade é que, embora a história não ajuda muito, porque se perdeu muita informação. A maioria dos estudantes não concordam que se usava muito óleo. A maioria dos estudantes entendem que se usava uma quantidade razoável para derramar sobre a cabeça e no máximo escorrer assim na fronte. Talvez tocasse a barba. Molhar a roupa não é muito comum se acreditar nisso. Então, o que o salmista está dizendo, quando ele fala desse exagero de óleo, ele está usando linguagem figurada. O que ele está dizendo é:
pensa na unção do sacerdote. Agora exagera. Pode exagerar bastante. É isso que você consegue quando vive em unidade e libera a unção. Não é pouco, é muito. É a unção do sacerdote, só que exagerada. Você acha que já entendeu, né? Não entendeu ainda. É mais. É muito mais. Você não tem ideia do poder que a unidade tem. É muito forte. Então, em geral, quando a gente pensa na unção do sacerdote, a gente pensa numa carteirinha. É a liberação para que o sacerdote exerça o sacerdócio. Sabe aquela carteirinha que os pastores têm, que só serve para entrar no hospital e no presídio? E, gente, é muito útil, porque, por exemplo, fui visitar no hospital essa semana e só deixaram entrar porque eu tinha uma carteirinha. Mas só serve para essas duas coisas mesmo. Mas a maioria de nós, quando pensa na unção derramada sobre o sacerdote, a gente pensa que a unção é basicamente um respaldo legal para que o sacerdote seja sacerdote. Mas não é isso. A unção era derramada sobre sacerdotes, sobre reis e sobre profetas. O objetivo da unção era capacitar de forma sobrenatural para que o indivíduo que não era capaz de fazer fosse. Essa mesma ideia da unção derramada sobre o rei, o sacerdote e o profeta no Velho Testamento, ela foi transformada no Novo Testamento em unção pelo Espírito Santo, independente de óleo. Quando Paulo fala que ele concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o que ele estava falando é justamente de uma capacitação sobrenatural para que gente que não é capaz, seja capaz de fazer, capacitado por uma energia que não é dele. Então o que nós entendemos através da unção é que quando o sacerdote exercia o sacerdócio, ele não estava fazendo alguma coisa que estudou para fazer. Ele não estava fazendo alguma coisa que se preparou, que treinou para fazer. Ele estava fazendo alguma coisa que sobrenaturalmente foi capacitado. Era assim com o rei. Deus pega um garotinho a laço, cuidando de ovelhinha, derrama um óleo na cabeça dele e diz: tu és rei. Agora ele era mesmo. Os profetas, mesma coisa, o óleo era derramado. Mas o grande problema é que nós não entendemos ainda. Porque toda vez que a gente vê um sacerdote ungido se movendo e fazendo o papel dele, sabe o que a gente pensa? Pode fazer teste de QI. Tem QI acima da média. Toda vez que a gente vê um profeta fazendo o papel dele bem feito, ouvido pelo Espírito, a gente diz também, depois de estudar tanto, depois de se preparar tanto, as características sobrenaturais que nós notamos nesses homens, nós, embora deixemos Deus usar e abençoar a gente, no fundo o nosso inconsciente nos diz que a razão para essas pessoas serem tão boas é porque elas foram capacitadas para isso. E na verdade, o poder para ser sacerdote vem do óleo derramado na cabeça de Arão. Mas você não entendeu ainda. É mais. Quando nós olhamos para as qualidades subjetivas que o Espírito desenvolve em alguns homens, é difícil ver Deus neles. Então eu peguei um outro homem que também foi movido pela unção e peguei uma capacidade dele que não está na área da subjetividade, está na área da objetividade. Eu peguei um juiz. O nome dele é Sansão. Todas
Todas as vezes que Sansão se movia, fazendo uma daquelas peripécias que tornaram Sansão famoso, nós imaginamos Sansão um cara grande, alto, forte, marombado, capaz de fazer coisas tipo carregar 2 portas de aço da cidade nas costas. A gente imagina isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sansão era um homem de estatura mediana, menos de 1,70 m. Não era gordo, era razoavelmente magro. Não é normal na etnia dos judeus daquele momento da história ter essa estatura toda. Ele não era forte. Todas as vezes que Sansão fazia uma daquelas peripécias que tornaram ele famoso, antes dele fazer, está escrito no texto assim, ó: então veio sobre ele o Espírito de Deus, ou se apossou dele em algumas versões. Deixa eu ler Juízes 14, versículos 5 e 6. Escuta isso. Está falando de Sansão esse texto. Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Tina, e chegaram às vinhas de Tina, e eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Registra essa parte. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizeram. Quando o texto faz a referência de como quem rasga um cabrito, a gente fica pensando que é fácil rasgar o leão, como é fácil rasgar um cabrito. Mas eu acho difícil rasgar um cabrito. E eu fico pensando, o que ele queria dizer? A palavra rasgar tem a ver com corte. A ideia é assim: pegou a faca, enfiou, pendurou o cabrito naquele lugar que eles penduram o cabrito para tirar o couro, e pegou a faca, enfiou aqui, uma faca afiada, e fez assim, e cortou de alto a baixo, num cabrito tranquilo, sossegado, morto, que não se mexe. Sansão fez com a mesma facilidade, sem faca, só com a mão, segurando na boca do leão, segurou embaixo e em cima, apertou e rasgou como se estivesse cortando com uma faca. Percebeu a peripécia? Mas antes de ele rasgar o leão, está escrito assim, ó: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Ou seja, Sansão ficou possesso. Falei. E ele fez a peripécia. O que eu quero ajudar você a entender? Quando Sansão não estava possesso, ele não rasgava leão. Entendeu? Só rasgava leão quando ele estava possesso. Essa possessão de Sansão é o que simboliza o óleo sobre a cabeça de Arão. Pegaram? O óleo liberado sobre a cabeça de Arão é a mesma coisa que Sansão ficar cheio do Espírito. Você está aí? Juízes 15, 14 e 15, tem outra história. Quando iam chegando em Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Ambiente aberto. Sansão está cercado por 1000 homens. Não é um ambiente montanhoso, cheio de lugares onde Sansão podia usar o ambiente como arma.
Era ambiente aberto, livre, e Sansão enfrenta 1000 homens, tipo o Neo no Matrix, assim, mais ou menos. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para o fato de que antes de 1000 homens caírem, aliás, antes de Sansão quebrar as cordas, porque ele estava amarrado, quem amarrou Sansão? O povo dele. Os filisteus fizeram uma ameaça com a aldeia dele e falaram assim: olha, se você não amarrar Sansão e entregar ele amarradinho para nós, a gente vai invadir sua aldeia e matar todo mundo. O destacamento estava lá esperando para ou receber um Sansão ou invadir uma aldeia. Eles foram lá prender Sansão e Sansão falou: só quero que vocês me façam uma promessa, vocês não vão me matar, vão me entregar vivo para eles. Fechado, Sansão, pode amarrar à vontade. Amarraram, bem amarrado. Levaram Sansão amarrado e entregaram para os filisteus. Tá entregue? Tá entregue. Beleza, agora pode ir embora. Deixa eu e os filisteus que a gente se resolve aqui. E aí o texto diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Todas as cordas que amarravam ele livrou das cordas. O texto diz como fio queimado. Eu estou fazendo assim com as mãos, porque é assim que a gente faz com fio queimado, sabe? Não deu trabalho. As cordas quebraram da mão dele. Mas o ponto não é Sansão. Ele ficou possesso. O Espírito de Deus veio sobre ele. E ele ganhou as habilidades para derrotar 1000 homens numa batalha. Por que eu estou te contando de Sansão? Para você comparar com as habilidades desenvolvidas no sacerdote. Quando um sacerdote exerce o sacerdócio movido pelo óleo derramado na cabeça dele, ele está usando a capacidade dele, a capacidade intelectual dele, a capacidade de influência, a capacidade de comunicação, a capacidade de oratória, a capacidade de convencimento dele, tanto quanto Sansão usou a capacidade humana dele para rasgar o leão. Por que eu tenho que apelar para Sansão? Porque a maioria de nós, quando vê o sacerdote fazendo bem o papel dele, inclusive o sacerdote, a maioria de nós que o sacerdote é inteligente, é capaz. Gente, que pessoa inteligente, perspicaz, meu Deus. Mas eu preciso te contar, não está nele a capacidade é dada pelo Espírito. E agora que você entendeu que a unção que faz Sansão funcionar é a mesma unção que faz Arão funcionar, então Arão não era super capaz por si. Arão foi capacitado quando o óleo caiu na cabeça dele. Agora que você entendeu isso, então o texto diz que quando a gente vive em unidade, a nossa unidade opera em nós do mesmo jeito que o óleo opera em Arão. Você está aí? Ou seja, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um conjunto de ferramentas para você. Mas esse conjunto de ferramentas que Deus tem para a sua vida só funciona bem quando o óleo flui. E o óleo flui quando a gente está em unidade. A maioria absoluta de vocês, eu não consigo ver nenhum que não se encaixe no perfil que eu vou citar agora. A maioria absoluta de vocês participam da igreja, de uma comunidade, e aí participam do culto de domingo, normalmente um culto na semana, não é? Já aconteceu com você de você ir para o culto no domingo, depois de uma semana de muita fofoca na igreja? A coisa complicou, pegou fogo, a galera tá todo mundo falando de todo mundo, magoado com o pastor, magoado com a família pastoral, a confusão geral na igreja.
Todo mundo falando de todo mundo. Todo mundo magoado. E aí vamos para a igreja domingo. Chega na igreja, você sabe que nos bastidores o clima está pesado. Como é que é o culto daquele domingo? Não tem unidade na igreja. Como é que é o culto? O louvor não se entende, o instrumento não se harmoniza, a música não anda, a mesa de som falha, o pregador não prega. Não é um inferno? Quem já teve essa experiência e sabia que estava tendo? Quem já teve essa experiência e sabia que estava tendo? Muitas vezes a gente tem a experiência, mas não sabe que está passando por ela. A unidade rasga os céus e acessa a unção, a energia do sacerdócio. Essa energia do sacerdócio não quer dizer que você vai virar sacerdote, embora no Novo Testamento todo crente é sacerdote. Mas a ideia não é essa, não é te dar a carteirinha, é te dar o poder para exercer seu conjunto de ferramentas específicas. Quando você está em unidade, ligado à comunidade, a comunidade está funcionando e você está ligado a ela, o que você foi chamado para fazer flui com graça. Você até acha que está abafando, mas é só porque está possuído pela unção. A unção está operando em você, e você está fazendo o que você foi chamado para fazer com graça, com vida, com leveza, com força. Escuta isso. O segundo elemento da dupla, junto com a unção de Arão, vem o orvalho do irmão. A unção de Arão equivale à intervenção divina para fazer a gente funcionar. E o orvalho do irmão? O orvalho do irmão equivale à prosperidade. O orvalho do irmão tem a ver com o gelo acumulado em cima do Monte Hermon, que os ventos do norte trazem em forma de umidade, e sem que tenha havido chuva, a terra é umedecida e as plantas crescem no Vale do Jordão. Em dada época do ano, aquele gelo lá do norte derrete, enchem o lago chamado de Águas de Merom, que fica no norte, enchem o mar da Galileia, escorre, passa pelo Jordão e fertiliza todo o vale. As cheias que antigamente fertilizavam o vale não acontecem mais, porque Israel faz racionamento de água lá no norte, no mar da Galileia. Eles fazem racionamento e só deixam passar pelo Rio Jordão a quantidade que eles querem que passa mesmo. Mas a prosperidade que aquela água faz brotar no vale continua até hoje. O gelo do Monte Hermon continua fertilizando o Vale do Jordão pelos séculos dos séculos, misteriosamente. A quantidade de chuva na região é tão pequena quanto na região deserta ao redor. Mas quando você olha no mapa do mundo, você percebe que aquela região ali é verde no meio de um deserto cinza, um deserto de pedra. Ali é fértil. E é fértil porque tem uma bênção misteriosa. Como que não choveu e dá tanta bênção? Como que não choveu e a terra produz tão bem? Porque o orvalho do irmão veio. E o orvalho do irmão fez a prosperidade crescer. Esse orvalho do irmão tem a ver com aquele mover de Deus que prospera você. E no final das contas você olha para suas contas e fala: a conta não bateu. Teve uma irmã na nossa igreja um tempo atrás, ela foi testemunhar na passagem de ano. Ela disse: irmãos, esse ano eu comprei meu apartamento, eu terminei o apartamento, decorei o apartamento, comprei móveis para o apartamento. Graças a Deus eu fechei o ano entrando no apartamento. E ela disse: mas tem uma coisa, eu vou fazer as contas, não bate.
eu gastei muito mais para terminar o meu apartamento, mas eu não sei de onde que eu tirei o dinheiro para botar naquele lugar. Não bate a conta. A bênção do irmão é essa sensação, essa percepção de que eu estou indo muito além do que as contas permitem. Eu estou conseguindo mais, estou avançando mais. E quando eu vou fazer a conta não bate. A bênção do irmão tem a ver com, o orvalho do irmão tem a ver com isso. Mas lembra que o orvalho do irmão faz dupla com a unção de Arão. E essa dupla também é acessada pelo poder da unidade. Quando tem unidade, a unção de Arão e a bênção do irmão fluem. A última dupla, e nós vamos terminar agora, é a dupla da bênção e da vida. O salmo termina com outra dupla. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. A bênção é liberação, é permissão para avançar, para prosperar, para crescer. A palavra bênção significa isso. E vida é a energia que contraria a morte. Vida é o que faz a gente funcionar. E essas duas coisas fluem quando tem unidade. Duplas de relacionamentos. Faz a unidade acontecer e esses poderes são liberados. Eu não quero que você pense no lado negativo, eu quero que você pense no positivo. Mas uma das formas de entender o positivo é entender o negativo. Às vezes eu falo para algumas pessoas que elas dizem para mim assim: pastor, eu sei que está errado, mas eu só valorizo as coisas depois que eu perco. Depois que as coisas estão perdidas, aí é que eu vou valorizar. E eu sei que está errado. O que eu faço, pastor? Normalmente eu passo para elas um exercício. Se imagine perdendo e agradeça antes de perder. Porque se você não agradecer, vai acabar perdendo de qualquer jeito. Então, se veja perdendo. Imagina como vai ser se você perder isso. Essa pessoa que você não está valorizando, se perder. Ah, pastor, se eu perder eu vou valorizar. Então imagina perdendo e valoriza. Eu quero fazer essa dinâmica com você. Uma das formas de você entender o poder da unidade é você entender a vida sem ela. Entender como as coisas andam se você não tem unidade, se você não tem ligação, se não tem um link com muitas pessoas se unindo a você para te empurrar para frente. Como a vida é. Então, é só você andar na contramão do bom e do maravilhoso. É só você andar na contramão da unção de Arão e da bênção do irmão. É só você andar na contramão da bênção e da vida para sempre. Então, quando não queremos andar em unidade, quando nós somos individualistas, egoístas, egocêntricos, quando nós temos dificuldade de desenvolver empatia com o outro e com o mundo dele, quando nós temos dificuldade de compreender o outro e a vida dele, quando nós nos isolamos no nosso próprio mundo e não queremos conviver, não queremos viver, não queremos estar junto, o resultado disso é que acontece exatamente o contrário. Em vez da unção fluir, ela para de fluir. Em vez da bênção fluir, ela para de fluir. Em vez de ser bom e agradável, passa a ser ruim e desagradável.
E não, eu não estou falando dos benefícios psicológicos, porque psicologicamente, vamos falar disso amanhã à noite, sobre a bênção psicológica de viver em unidade. Não, mas não é disso que eu estou falando aí. Por enquanto estou falando só do espiritual. Eu não estou falando que você, por não conviver, por não se relacionar, por não matar a sede da sua alma, isso causa depressão e ansiedade. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de em unidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio dele. A falta disso faz com que a sobrenaturalidade pare de fluir e as coisas passam a desandar para você. Então, a melhor forma de entender como é quando a unidade acontece é entender quando ela não acontece. A unidade é poderosa e sobrenatural para te empurrar para uma versão melhor de você mesmo. A unidade é poderosíssima e você precisa dela. Então vou te dar uma pergunta para levar para a cama. Considerando que a unidade é isso tudo, que a unidade é tão poderosa quanto a unção derramada sobre Sansão, que a unidade é tão poderosa quanto a prosperidade liberada sobre Israel e Jerusalém, considerando que a unidade é isso tudo, a pergunta é: quanto você está disposto a pagar para viver em unidade? Até onde você vai? Está disposto a negociar para viver em unidade? Engolir um sapo ou 2 para viver em unidade? Repetindo a pergunta, considerando que a unidade é tão maravilhosa, tão poderosa, quanto você está disposto a pagar para viver em unidade? Eu quero que você leve essa pergunta, mas não se preocupe, nós não vamos responder essa pergunta amanhã. O preço, eu só vou te contar o preço no domingo de manhã. Só domingo que eu falo o preço. Amanhã nós vamos entender um pouco melhor o quanto poder tem na unidade. Amanhã à tarde, amanhã à noite. Aí no domingo de manhã, quando tiver certeza que você quer comprar, aí eu falo o preço. Domingo de manhã eu te falo o preço. Mas antes de te falar o preço, eu estou querendo que você pense quanto você pode pagar, quanto que você aceita pagar. Porque coisa boa é caro, não é verdade? Coisa boa não é caro. Coisa boa é caro. Quanto você pode pagar? Pastor, eu não levo desaforo para casa. E se o preço para viver em unidade for levar desaforo para casa? Pastor, eu estou cansado de engolir sapo. E se o preço para a unidade for engolir sapo? Sabe qual é a parte legal? É que se você engolir sapo e a unidade fluir, a unidade vai liberar sobre você um poder que vai fazer o seu estômago funcionar bem e você nem vai notar que engoliu o sapo. Eu sei que é engraçado, mas é isso, exatamente isso que acontece. A unção cura você, capacita você, melhora você, faz você funcionar bem por causa da unidade. E aí você não engole o sapo, não tem unidade, e a coisa fica ruim do mesmo jeito. Quanto que você pode pagar para a unidade fluir? Quanto que você aguenta? Aguenta humilhação? 2 gotinhas só de humilhação. Aguenta? Aguenta negociar? Aguenta lidar com o seu senso de justiça? Pastor, isso é muito injusto. O que não é injusto, gente? O que não é? Não, mas eu quero que seja justo. Justo do ponto de vista de quem? Do seu? Porque justiça tem uma questão de ponto de vista também.
Às vezes é justo do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro não é justo. Quanto você consegue pagar para que haja unidade? Deus te trouxe esse final de semana para te fazer uma proposta. A proposta de Deus é: eu derramo um poder sobrenatural sobre a sua vida, e você se compromete comigo de pagar o preço. O preço para viver junto, o preço para andar em unidade, o preço para se recusar a quebrar a unidade. Porque o que Deus faz, Ele faz sempre liberando o poder da unidade. Sabe, uma das coisas que as pessoas falam sempre é que as ministrações de cura interior do encontro, elas fluem mais. Quem já notou que ministração de cura interior no encontro flui de um jeito, lá a sós na igreja local flui de outro jeito? Quem já notou isso? Por que será? Várias igrejas, várias denominações unidas num mesmo lugar, num final de semana inteira, buscando a face de Deus, cria a unidade, a unção é liberada, as ministrações fluem tranquilo. Unidade é o segredo. Mas quanto é que você vai pagar pela unidade? O que você aguenta para que haja unidade? O quanto você negocia para que haja unidade? Eu sei que a sua pergunta já é: pastor, fala logo quanto custa para eu saber se eu estou disposto a pagar. Não vou te falar o preço ainda. Eu vou te falar o preço domingo de manhã. Mas quanto você consegue pagar? Quanto você está disposto a pagar?